Bom, pessoal, hoje eu quero fazer uma análise aqui do Bitcoin, construir uma tese de o que a gente pode esperar para a próxima semana. E logo de início eu quero começar a análise aqui pelo semanal, onde a gente vê que há algumas semanas o preço ele está consolidado nessa região aqui entre 119.300 e 114, ficou consolidado aqui nessa região, fez uma tentativa aqui de rompimento do topo, né, do all-time high, da máxima, né, histórica, mas o preço voltou a cair, certo? Não fechou acima, e como a gente só tem 12 horas aqui para o fechamento semanal, né? Hoje é domingo, provavelmente ele não vai atingir essa região novamente até fechar. Então, a gente está tendo aqui basicamente um sinal de rejeição aqui do topo, onde teve, obviamente, uma entrada de força vendedora após a captura desse topo, né? Após a varredura aqui de liquidez desse topo semanal. O que não necessariamente quer dizer que o preço vai cair, né? Após esse fechamento. A gente teve sim um sinal aqui de rejeição desse preço nessa região, porém não necessariamente quer dizer que a gente vai ter uma reversão. Pode ser que sim, né? Porque essa rejeição aqui do topo, ela pode significar sim um indício de reversão futura, mas também pode ser que seja somente a primeira tentativa vendedora aqui de reverter o preço. Mas como a gente tem uma força compradora aqui bem presente anteriormente, a gente pode ter uma retomada dessa força para a continuação do movimento. Então, eu meio que vejo um cenário neutro ainda aqui. Então, a gente vai para os tempos menores para ver os sinais, né, que a gente tem do que é que pode ser mais significativo aí. Aqui no diário, a gente tem aqui uma estrutura que ainda corrobora essa ideia de rejeição do topo, né? Porque o preço chegou aqui, chegou forte, né, no topo. Primeiro candle a atingir a máxima chegou ainda forte, porém fechou antes de romper com força, né? Ele fechou praticamente na linha de rompimento. E o próximo candle, vejam que ele fez uma captura de topo do candle anterior, do diário, foi mais acima, chegou ali nos 124.500, né, que a gente parou inicialmente aqui na linha dos 124 mil, praticamente, 123 e pouco, aí ele chegou no 124, tocou lá, rejeitou o topo do candle anterior e logo depois derreteu, fazendo o quê? Mudando o fluxo, certo? Então aqui a gente tem já outro sinal no diário que mostra uma rejeição, uma varredura de liquidez da máxima anterior, e imediatamente o preço reage, rejeitando e mudando o fluxo, fechando aqui abaixo dessa última alta, certo? E fazendo um engolfo, inclusive. Então, isso aqui é um sinal bem interessante, né? Porque no semanal a gente tinha um indício de uma possível
rejeição no topo, que poderia significar uma rejeição, uma mudança, né, na estrutura, mas no diário a gente já vê um indício bem mais forte. No diário a gente já consegue identificar aqui uma mudança no fluxo de fato, né? Um engolfo e uma mudança nesse fluxo aqui. Então a gente tem um CSD, né? Que é o Change in State of Delivery, ou seja, a mudança na entrega do preço do diário. Então, isso já é um sinal para a gente que indica uma forte intenção de mudar o fluxo de alta para baixa, certo? De compra para venda. Aí, diante disso, a gente começa a pensar qual a próxima fase dessa tese aqui, no caso de mudança do fluxo, né? Porque a gente estava vindo de uma alta, então a gente tem uma tendência altista no macro, mas a gente já identificou aqui a primeira característica de mudança no fluxo. Então, a gente precisa saber quais os próximos passos. Os próximos passos são: o preço volta para testar a região do CSD ou até um pouco mais acima, né? Ele pode testar toda essa extensão aqui desse range de queda até a região de OTE, por exemplo. Ou ele pode testar somente aqui o CSD e já começar a dar sinais de fraqueza no preço e de força vendedora, certo? Que foi justamente na região onde teve um rompimento. Então, aqui a gente já pode começar a ver esse sinal. Indo para o 4 horas, a gente pode ver uma estrutura um pouco mais elaborada, né? No 4 horas a gente já vê uma estrutura melhor dessa mudança no fluxo. A gente vê que o preço vinha aqui fazendo topos e fundos mais altos, fez aqui esse último low, a gente tem aqui um low, o preço subiu, depois voltou a cair, vejam que ele não quebrou esse low de primeira, depois ele subiu, tentou, né, reverter, aqui ele fez a varredura desse fundo, chegou numa região de interesse, aqui temos um Fair Value Gap, tentou reverter o movimento para continuar a alta, mas logo na primeira resistência aqui, o preço segurou, certo? Então, essa primeira resistência segurou aqui o preço e fez com que ele rompesse de fato aqui para baixo. Então, aqui nós tivemos a primeira tentativa aqui de rompimento daqui do low. O preço não conseguiu romper, subiu, rejeitou novamente. Por quê? Porque ele tinha rompido essa região aqui, que é uma região de suporte e resistência, né? O preço segurou aqui, subiu, depois ele rompeu, mas não conseguiu romper o low, certo? Agora ele voltou, testou aqui a região que antes era um suporte, né? Foi um suporte e ele rompeu direto, então ela se transformou numa resistência e o preço aí sim conseguiu força para romper o fundo e agora ele fechou abaixo. Então aqui a gente já tem a segunda tentativa e, por assim dizer, né, a consolidação aí do rompimento. Então ele rompeu, então a gente já tem aqui nesse range um range consolidado que transforma esse topo aqui de cima em
um topo forte, certo? Antes ele seria um topo fraco, porque seria o alvo do próximo rompimento de topo para a continuação do movimento de alta. Só que, a partir do momento que ele rejeita a região da máxima anterior, quando ele varreu essa liquidez e desce aqui com toda essa força e rompe o último fundo, que deveria ser um fundo forte, ele muda essa dinâmica, né, de bullish para bearish, e aí se transforma num topo forte. E esse aqui se transforma no nosso fundo fraco, certo? Ou seja, se transforma no próximo fundo a ser rompido. E aí o que acontece? O preço começa aqui a acumular, subir, chegar aqui próximo do CSD do diário. Então, esse aqui é o CSD do diário. Acredito que ele passe, né, dessa região. Acredito que ele vai testar novamente aqui essa resistência. Possivelmente ele pode buscar capturar a liquidez desse topo. Eu vou tirar aqui essa resistência. Então a gente tem aqui uma liquidez de topo, né, um BSL. A gente tem o BSL e o que eu acredito é que pelo menos a gente pode ter essa captura de topo aqui para depois descer, né? Obviamente que o preço pode subir mais, ele tem toda essa região aí para trabalhar, mas no mínimo eu acredito que ele possa subir aqui para tirar esse topo. E se ele rejeitar esse topo, é onde eu quero buscar uma venda. Por quê? Porque a gente vai estar dentro da região de resistência, que já segurou o preço uma vez e fez com que ele rompesse. Então, a gente tem liquidez aqui. A gente tem liquidez aqui aguardando. E temos a região de resistência aqui do 119.500. Então, se o preço varre liquidez aqui em cima e rejeita essa região, daqui para baixo eu estou interessada em venda, certo? Para buscar, basicamente, o sell side liquidity. Então, a minha tese para o BTC, no momento, é continuação de tendência baixista a partir do momento que a gente tem uma mudança no fluxo aqui. Então, para mim, a estrutura, ela mudou de alta para baixa aqui a partir do 4 horas. 4 horas e diário, para mim, estão mostrando o movimento bearish. Se esse movimento vai ser longo, se ele vai buscar realmente mudar uma estrutura maior, eu não sei. Mas, pelo menos, a gente tem uma possibilidade de o preço vir buscar aqui, ó. Aqui embaixo no diário a gente tem Fair Value Gap, que foi invertido, né? Nessa mudança no fluxo aqui, né? O preço chegou, reagiu nele, segurou, ou seja, não quis continuar aqui a tendência baixista, rompeu para cima aqui o Fair Value Gap, que era para ter segurado o preço, e aí explodiu para cima. Então, nós temos aqui o Inverted Fair Value Gap, que é uma região de interesse e, inclusive, está, né, na nossa matriz aqui de Premium Discount. Nós estamos aqui dentro de uma região de OTE, que a gente chama, né, que o ICT chama, Optimal Trade Entry, ou seja, entre a região aqui dourada, né, de 62% a 79%, basicamente. Então, pode ser que o preço venha buscar essa região antes de tentar continuar a alta do macro. Então, a minha tese aí para o Bitcoin é essa. Acredito que a gente pode ter uma captura aqui dessa liquidez
e uma continuação de queda para pelo menos buscar essa região aqui do extremo desse range, né? A região de desconto desse último range aqui de alta, certo? Digam aí se vocês concordam ou discordam aí da minha opinião e me digam por quê, né? Também, porque pode ser que eu não tenha visto alguma coisa, enfim. Quero saber a opinião de vocês, beleza? Tamo junto e boa semana de trade aí pra todos.